E se a gente descobrisse que bem ali, escondida nas páginas da Bíblia, existe uma visão de mundo inteira que a maioria de nós nem sabe que existe? Uma que coloca anjos, demônios, deuses de outras nações e até a Torre de Babel como peças de um drama cósmico muito, mas muito maior. Vamos mergulhar nessa perspectiva antiga juntos? Olha, a nossa jornada já começa com uma frase do livro dos Salmos que soa, no mínimo, estranha para quem acredita em um único Deus. Deus está em um conselho, julgando no meio dos deuses? Peraí, como assim deuses no plural? Isso parece mais coisa da mitologia grega, né? Não da Bíblia. E é exatamente essa a pergunta que dá o pontapé inicial na nossa investigação. Se a Bíblia afirma com todas as letras que só existe um Deus verdadeiro, quem são esses outros seres que ela mesma chama de deuses? A resposta, como a gente vai ver, é a chave que abre um universo inteiro de significado. Para entender isso, a gente precisa dar uma de detetive e analisar essa cena bem de perto. Imagina só, uma reunião do Conselho Celestial. O Deus de Israel está lá presidindo. A grande questão é, quem mais está sentado naquela mesa? E aqui, a gente encontra a nossa primeira grande pista. A palavra hebraica usada tanto para o Deus no singular quanto para os deuses no plural é exatamente a mesma, Elohim. E isso não é um erro de tradução, viu? É uma dica, de propósito, deixada pelos autores antigos para mostrar como eles enxergavam o mundo espiritual. Agora, claro, existe uma explicação bem comum que tenta simplificar esse quebra-cabeça. A ideia é que Elohim, nesse caso, não significa deuses de verdade, mas sim juízes ou líderes humanos importantes de Israel. É uma solução que parece arrumadinha, mas será que ela se sustenta quando a gente olha o resto da Bíblia? Pois é, a própria Bíblia responde essa pergunta sem deixar dúvida. Outras passagens, tipo o Salmo 89, descrevem exatamente essa mesma Assembleia Divina. E onde ela acontece? Nos céus, nos ares, entre os seres celestiais. Claramente a gente não está falando de um tribunal em Jerusalém. A gente está falando do reino espiritual. Então, para a gente avançar de verdade, a gente precisa entender o que Elohim significava para um escritor bíblico. Essa palavra é tipo a chave mestra que abre a porta para essa visão de mundo que ficou meio esquecida no tempo. E aqui está a grande virada de chave. Elohim não é um nome, é uma categoria. Não descreve o que um ser é, tipo seu poder ou caráter, mas sim de onde ele é. Pensa nisso como um termo geral para qualquer habitante do reino espiritual, do mundo invisível. Não tem a ver com os atributos, mas com o endereço cósmico da criatura. E olha só que surpreendente a amplitude dessa categoria. A Bíblia usa a palavra Elohim para se referir ao Deus de Israel, claro, mas também aos deuses das outras nações, a anjos, a demônios e até mesmo ao espírito do profeta Samuel quando ele é invocado do mundo dos mortos. É um termo guarda-chuva para todo ser do outro lado do véu. E aqui está a distinção mais importante de todas para os escritores bíblicos. Sim, Yahvé, o Deus de Israel, pertence à categoria dos seres espirituais. Ele é um Elohim. Mas a Bíblia é absolutamente inflexível ao dizer que ele é único. Nenhum outro Elohim chega perto dele. Ele não é apenas um deles, ele é o criador de todos eles. Ok, beleza. Se existem outros Elohim, de onde eles vieram? E por que eles teriam alguma autoridade sobre as nações? Para responder isso, a gente vai para uma história de origem que todo mundo conhece, mas que vamos ver agora sobre uma luz completamente nova. O episódio da Torre de Babel. Isso aqui é fascinante. Revela uma coisa que se perdeu em muitas traduções modernas. Quando a gente olha os manuscritos mais antigos da Bíblia, como os manuscritos do Mar Morto, a gente encontra uma versão bem diferente em Deuteronômio 32. Não diz filhos de Israel, mas filhos de Deus, um termo super conhecido no Antigo Testamento para seres divinos, os Elohim. E isso muda tudo. Então, o que realmente aconteceu em Babel foi um julgamento cósmico. A humanidade se rebelou, em massa, e Deus basicamente disse: "Ah, vocês não me querem como seu Deus? Tudo bem." Ele então dividiu a humanidade em nações e colocou cada uma delas sob a autoridade de um desses Elohim menores, os filhos de Deus. Na prática, ele as deserdou. Mas Deus não abandonou a humanidade. Depois de entregar as nações, ele começou um plano novo. Ele chamou um homem, Abraão, e dos descendentes dele, ele criou para si mesmo um povo do zero, Israel. Eles se tornaram a porção dele, a sua herança pessoal na terra, a cabeça de ponte para o plano dele de recuperar o mundo. E essa decisão, lá em Babel, arma o cenário para todo o resto do Antigo Testamento. Agora, a gente tem uma geografia cósmica.
O território de Israel pertence a Yahweh e todos os outros territórios pertencem a outros Elohim. E quando territórios divinos fazem fronteira, o que acontece? Conflito. Uma guerra cósmica inevitável. Uma das ilustrações mais perfeitas e, vamos combinar, mais esquisitas disso é a história de Naamã, o general sírio. Depois de ser curado da lepra em Israel, ele faz um pedido bizarro, que é levar sacos de terra de Israel para casa. Mas por quê? Porque naquela mentalidade antiga, as divindades estavam ligadas à sua terra. Ao levar a terra de Israel, Naamã estava simbolicamente levando um pedaço do território sagrado de Yahweh com ele para poder adorar o Deus verdadeiro mesmo estando em solo estrangeiro, no território de outro Deus. E, de repente, um monte daquelas guerras e daquela violência no Antigo Testamento começam a fazer um sentido completamente novo. As batalhas não são só sobre território humano, são uma manifestação aqui na Terra de um conflito espiritual muito maior. É Yahvé contra os deuses corruptos das nações, lutando para reconquistar o que é dele por direito. Agora, finalmente, a gente pode voltar ao nosso ponto de partida, o Salmo 82, e entender o que está acontecendo. Deus está presidindo um julgamento. Ele está processando esses Elohim menores. Ele os colocou no comando das nações para governarem com justiça, mas eles se corromperam e oprimiram a humanidade. E agora, ele está dando a sentença deles. Então, no fim das contas, o ponto crucial é este. A grande história da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é a história do plano de Deus para reverter a tragédia de Babel. É a história de como ele está, passo a passo, reivindicando todas as nações da terra para que voltem a ser o seu povo sob o seu governo direto. E o Salmo termina não com o julgamento, mas com este clamor profético cheio de esperança. É um chamado para que Deus se levante e tome de volta o mundo inteiro, porque no final das contas, todas as nações são sua herança por direito. E essa é a missão que move toda a história bíblica do começo ao fim.